Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Kiko Savaia, estarei com vocês hoje aqui trazendo mais uma entrevista de um assunto diferente, interessante sobre o desenvolvimento, sempre. Nossas pautas aqui vão ser sempre de vários temas: saúde, educação, governos, iniciativa privada, boas iniciativas. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que acontece de tudo. Então é importante você que nos assiste conhecer um pouquinho de cada coisa. E esse é o nosso objetivo aqui do programa, todo sábado, 19h20, na TH+, SBT. Hoje eu estou com um jovem talento aqui. Às vezes a gente encontra os jovens por aí reclamando, assim, não tem motivação de fazer algo diferente, enfim. E a gente precisa acreditar nessa força da juventude, porque é ela que transforma, ela que vai assumir aí os papéis importantes da futura geração. E eu estou hoje aqui com Lucas Guimarães. Ele é cofundador e diretor executivo da AeroRiver. Vamos explicar para vocês o que é a AeroRiver. Tudo bom, Lucas? Tudo bom. Seja muito bem-vindo Obrigado. ao nosso programa aqui Desenvolve Vale. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Lucas, me fala uma coisa, você é tão jovem, daqui a pouco vocês vão saber, viu, gente? Tanta coisa que ele já realizou. Mas antes vamos falar da idade dele aqui. Quantos anos você tem? Bom, não tão mais jovem, tenho 30 anos, Maravilha, hein? mas já tive um pouquinho de experiência no ramo de empreendedorismo, desenvolvendo tecnologias e ajudando minha região, que eu acho que é o mais importante. Legal. O Lucas é de Manaus, lá do norte do nosso país. Exatamente. Me fala um pouquinho, como é que você veio parar em São José e por que você está em São José dos Campos? Beleza. Bom, eu sempre tive o sonho de estudar engenharia aeronáutica, desde ali da minha adolescência. Só que lá em Manaus não tem faculdade de engenharia aeronáutica e a minha família nunca teve condições de poder bancar um cursinho fora da cidade. Então a opção o plano que eu tracei na minha cabeça foi fazer a faculdade de engenharia mecânica e após concluir a faculdade de engenharia mecânica, que é o mais próximo da aeronáutica lá em Manaus, eu tentaria fazer o mestrado em engenharia aeronáutica. E aí isso aconteceu, fui aprovado no ITA. No ITA? No ITA, em 2018. E aí vim para cá, saí de Manaus, vim para São José dos Campos. Não tinha família, não tinha nada aqui? Aqui não, veio só eu e meu amigo, que hoje é meu sócio também. Olha só. E aí a gente veio realizar esse sonho de estudar engenharia aeronáutica. Então aeronáutica. você fez engenharia mecânica em Manaus. Exatamente. Seus pais não tinham condição de te bancar em outros lugares. Exatamente. Você se formou lá e queria fazer algo próximo da aviação. Exatamente. E se candidatou a uma vaga de mestrado no ITA. Isso. Que, diga-se de passagem, é a melhor escola de engenharia do Brasil e uma das melhores do mundo, que está aqui sediada em São José dos Campos. E aí você veio, quantos anos você tinha? Há uns 7 anos atrás, foi isso? Tinha 22, 23 anos. 22 anos, e você foi aprovado para fazer o mestrado do ITA. Exatamente. Tá. Em que área que você fez o mestrado? Bom, a área que eu entrei foi de propulsão. Propulsão. Então, entrei aqui para estudar o comportamento de hélices, como que eu conseguia melhorar o desempenho delas. Esse foi o meu trabalho no mestrado. E o que você achou do ITA? É tudo isso que a turma fala mesmo? Até hoje, quando eu entro lá, é a realização de um sonho. Que legal, né? Assim, a nossa cidade deve muito ao ITA, né? Porque a gente ficou mundialmente conhecido porque o ITA nos proporcionou ter uma Embraer aqui. Exatamente. O Brasil não fabrica carro, mas fabrica avião. E você que está nos ouvindo deve ter muito orgulho disso. Porque hoje nós temos a terceira maior fabricante de avião do mundo. Mais de 2.000 aviões voando no espaço aéreo americano, fabricados aqui em São José dos Campos. Isso nos enche de orgulho, além de trazer uma estabilidade econômica para a nossa região. E aí você veio, então, para o ITA fazer o curso. Isso, exatamente. E aí aqui, no desenrolar do curso ali, tive a oportunidade de aprender bastante sobre engenharia aeronáutica, aprofundar no conhecimento diverso ali de aerodinâmica, de propulsão. E aí ali no finalzinho do curso, lembrando que veio eu e o meu amigo lá de Manaus, a gente fez engenharia mecânica. Seu amigo veio fazer o mesmo curso que você? Exatamente. A gente fez o mestrado em engenharia aeronáutica juntos aqui. E aí quando a gente estava já no final ali do curso, já tinha feito a defesa da tese, um outro amigo em comum, lá de Manaus, ligou
falou, pô, agora está na hora de vocês pegarem esse conhecimento todo que vocês adquiriram aí e aplicar para resolver algum problema aqui da nossa região. Lá de Manaus. Lá de Manaus. É. Quer dizer, vocês terminaram o curso de mestrado no ITA, Exatamente. de propulsão. Isso, o meu foi de propulsão, o dele foi mais voltado para aerodinâmica, Tá. mas ambos E aí, em quando aeronáutica, vocês né? terminaram, alguém deu a ideia de vocês fazerem alguma coisa que ajudasse lá no norte, lá em Manaus. Isso, é. E qual que era o desafio? Então, daí a gente começou a pesquisar, a procurar, e a gente viu que a logística é o maior gargalo De Manaus? da região amazônica como um todo. A região amazônica ela é gigantesca, tem um potencial socioeconômico de igual tamanho, só que esse potencial hoje ele está travado por, obviamente, que diferentes fatores, mas a gente acredita que a logística é o principal. Então, são diversas cidades que estão separadas e não tem estrada ligando essas cidades. Transporte aéreo é sempre uma raridade também, quando tem é muito caro. Então, o transporte mais utilizado lá são as embarcações. São barcos, balsas, Exatamente. certo. O problema é que o transporte naval como um todo ele é muito lento. Então, tem cidades que você demora mais de 10 dias para chegar. Olha só, meu Deus. Que é muito grande, né? A distância é muito longa. O estado do Amazonas é realmente muito grande. Sim, é gigantesco. E, assim, ainda tem a questão da sazonalidade. Então, por exemplo, agora a gente está entrando num período de seca lá na região. A partir ali da metade do ano, né, da segunda metade do ano, entra o período de seca. Então, ano passado, 2024, teve uma seca severa. Então, os rios secaram e nem o barco transitava. Nossa. Então, algumas cidades ficaram isoladas. Lucas, nós temos um intervalo comercial, Certo. porque eu vou querer saber que solução que você levou para o Amazonas depois que você veio fazer o ITA. Você já era formado em Manaus como engenheiro mecânico com o seu amigo e veio fazer o ITA e depois quis levar uma solução que eu estou entendendo que é na parte de logística. Exatamente. Como nós temos que ir para o intervalo comercial, no segundo bloco você conta isso para a gente. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Muito bem, de volta, hoje conversando com Lucas Guimarães. Ele é diretor executivo da Aero River. Ele tem uma história muito legal, porque o Lucas ele se formou engenheiro mecânico na cidade de Manaus e veio para São José dos Campos sem ter nenhum parente aqui para fazer um curso de mestrado no ITA. Ao terminar esse curso, ele, junto com um amigo, decidiram pensar em algum benefício que eles poderiam fazer para o estado deles, o estado do Amazonas, em Manaus, já que eles tinham adquirido um profundo conhecimento através dos cursos que eles já tinham feito tanto na faculdade quanto no ITA. E a gente tinha terminado o primeiro bloco aqui. E aí, você falou que o problema de logística era o grande desafio, porque os rios, em época de seca, os rios baixam, nem navegação naval consegue. Isso eu imagino que deva trazer dificuldades para os municípios, para os bairros. Sim, e tudo mais, né? Demais. E aí, qual foi a solução que vocês pensaram, Lucas? Então, depois de muito estudo, de muita análise, depois de ver vários tipos de veículo, a gente chegou na solução, que é o veículo de efeito solo. Veículo? De efeito solo. Traduz isso pra gente. Tá, beleza. Então, ele é uma espécie de mistura entre o barco e o avião, porque ele vai estar sempre voando, só que bem baixo, a uma altura de até 5 metros sobre a água. Que é isso? Então, você está projetando um barco-avião, é isso? Isso, que no final a gente acabou apelidando. Só aqui no programa do Desenvolve Vale que você escuta essas coisas. Vamos lá, conta pra gente. E aí no final a gente acabou apelidando de barco voador, né? Barco por ter voador. Essas características. Então, esse veículo ele vai voar ou se deslocar a 150 km por hora. Caramba! Comparado com um barco que vai no máximo a 20, 30 km por hora. Quer dizer, você vai ganhar agilidade. Um ganho de velocidade absurdo. E aí esse veículo, que é o Volitan, é o nosso primeiro veículo comercial, ele vai ter a capacidade de levar 10 pessoas ou 1 tonelada de carga. E sempre nessa altura aí de 5 metros. E aí o porquê que voar baixo assim é vantajoso? Existem dois motivos principais.
O primeiro é que ele é regulamentado como embarcação, não como um avião. Então, todo o nosso processo de certificação, de regulamentação, está sendo feito pela Marinha e não pela ANAC. E aí isso deixa todo o processo de desenvolvimento do veículo mais barato e menos burocrático. E aí uma segunda vantagem é a economia. Pelo fato desse veículo estar voando o tempo todo muito baixo, surge ali um efeito aerodinâmico, e aí isso já é um aprendizado do ITA. Esse efeito aerodinâmico é o chamado efeito solo, que deixa o veículo 40% mais eficiente do que se estivesse voando mais alto. Então a gente consegue ser muito mais eficiente do que o avião e muito mais rápido do que o barco. Quer dizer, então é um barco que voa e que tipo de combustível que vocês usam nele? A gente, a princípio, está utilizando gasolina. Gasolina. Gasolina, por quê? Poderíamos ter colocado um motor aeronáutico no veículo, só que operando dentro da região amazônica a gente não ia ter onde reabastecer. O querosene. Exatamente. Então vai ser a gasolina comum. Gasolina comum que está lá para os próprios barcos, né, utilizarem. Mas muito interessante. Isso, então, a Marinha que regulamenta e vocês montaram, aí que vocês montaram, então, a Aero River, foi isso? Isso, a Aero River é o nome River é de rio em inglês? Isso, exatamente. Aero River? Exatamente. Entendi. E aí, vocês, então, já têm um protótipo, como é que está isso aí? Sim, a gente já tem um protótipo subescala. Certo. Então ele tem 1/6 do tamanho do veículo original, a gente já fez vários ensaios, testes de voo com ele, inclusive aqui na represa perto de Jacareí. E agora a gente já está construindo o nosso primeiro veículo em escala real. E aí ele vai ficar pronto já no final desse ano para começar os testes no começo do ano que vem. O recurso para construir esse veículo veio de editais que nós conseguimos aprovar, de FINEP, CNPq, Sebrae. Porque o CNPJ de vocês é recente, então? Nosso CNPJ, na verdade, já tem 4 anos e meio. E mesmo assim vocês conseguiram apoio de governo de recursos? Conseguimos. É bom falar, porque nosso programa é ouvido por muito empreendedor. Em quais órgãos que vocês receberam mais apoio? Sim, na verdade, existem editais abertos em diferentes órgãos, né? FAPESP, FAPEAN, no caso do Amazonas, FINEP. E a gente está sempre atento a esses editais que são lançados. E aí a gente vê quais que têm uma maior afinidade com o que a gente está desenvolvendo e submete ali o projeto. E aí esse projeto ele passa ali por uma avaliação. E no nosso caso temos tido êxito, né? Conseguimos aprovar alguns projetos já. Porque é um negócio muito revolucionário. Você está fazendo um barco que voa, que vai atender a região do Amazonas, a princípio, porque depois vocês vão vender para o Brasil, para outros países. Santos, Rio de Janeiro. Santos, Rio de Janeiro, que voa a uma altitude máxima de 5 metros, que não é muito, né? Cabem até 10 pessoas. Olha que legal. Você vê São José, né? O que é o conhecimento? Por isso, você que está nos assistindo, nunca desanime. Busque o banco escolar, porque é lá que realmente surgem as ideias, os conhecimentos técnicos que te permitem fazer isso. Eu falo, hoje todo mundo fala inteligência artificial, isso, aquilo é super importante, mas você se autodesenvolver, buscar capacitação, realmente torna o ser humano um cidadão com muitas perspectivas. Lucas, e me fala, e vocês, então já tem essa empresa que é o sócio, o seu amigo que veio do Amazonas? Na verdade somos 3 cofundadores, né? 3 cofundadores. O amigo que fez a ligação, eu e o amigo que estava aqui junto comigo já. Tá, e vocês pretendem concluir o primeiro quando? No final desse ano, final de 2025. Final de 2025 já vai ter um protótipo operando, vamos dizer assim? Isso aí, os testes começam já no início do ano que vem. E a homologação da Marinha, tudo isso? Está sendo feito em paralelo já. Tá. A gente está principalmente pela Capitania dos Portos lá de Manaus. Então eles estão fazendo o processo ali para aprovar uma portaria. Porque não tem regra, né? É o ainda primeiro? Não. Já existe, esse tipo de veículo já é utilizado em outros lugares do mundo. No Brasil, somos os primeiros a projetar. Poxa, que maravilha. Então, já existe uma regulamentação internacional e ela está sendo adaptada para a nossa realidade. Maravilha, gente. Nós estamos conversando hoje aqui com o Lucas Guimarães, que está fazendo um projeto de um barco voador. Realmente muito empolgante ouvir tudo isso, porque além de ser uma novidade, né, um gesto de empreendedorismo gigante, vai levar soluções para uma região extremamente necessária, que é a região do Amazonas, para tornar a vida das pessoas ali mais acessível e mais fácil. Lucas, nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida.
Muito bem, de volta. Hoje nós estamos trazendo aqui uma reportagem muito empolgante de ouvir, né? Lucas Guimarães saiu de Manaus, veio estudar no ITA para fazer mestrado e, depois dos seus conhecimentos, criou uma empresa, o seu amigo e mais um sócio, para fazer o barco voador, que ele, conhecedor que é, por ser de Manaus, da região amazônica, sabe dos desafios de mobilidade que tem ali. Muitas distâncias são enfrentadas apenas por barcos. Em época de seca, você não consegue nem de barco. E ele, então, cria uma empresa para fazer o barco voador. Vocês estão vendo as imagens aqui. Olha que interessante o primeiro protótipo que vai ficar pronto agora, no ano de 2025, até o final de 2025, começo de 2026. Mas o que leva o conhecimento? Ô Lucas, e me fala uma coisa, uma vez esse barco voador pronto, né, que vocês dão um nome aqui de, como é que você chama ele? O primeiro veículo vai se chamar Volitan. Volitan, vai ser o nome do primeiro veículo. Depois vocês vão fazer isso em escala. Sim. Tá, e a produção será aqui em São José dos Campos? Isso a gente ainda está verificando, porque a gente entende que São José dos Campos é uma cidade que tem conhecimento vasto. A gente já contratou diversos engenheiros aqui, pessoal da manufatura também, que sabe mexer com fibra de carbono, fibra de vidro. Só que a gente também está analisando a possibilidade de fabricar em Manaus, porque tem os incentivos fiscais. Claro. Então a gente está ainda fazendo as contas de qual lugar vai ficar a fábrica. Não sai daqui não, monta uma filial lá em Manaus, né? De qualquer maneira, São José dos Campos vai continuar existindo, a gente vai manter a unidade aqui. Muito bom. Porque a gente entende que essa proximidade com a indústria aeronáutica, em geral, ela é muito importante e tem trazido frutos bons para a Aerorrível. Eu quero dizer, assim, sempre do seu exemplo, independente do barco voador, que é muito importante, vocês viram imagens aqui durante o nosso programa, mas principalmente trazer aquele pensamento de que é possível, né? Se você tem uma ideia, se você tem força de vontade, corra atrás. O Lucas trouxe aqui a história de vida dele, que realmente está se transformando num projeto de sucesso. E vocês foram premiados pelo MIT, é isso mesmo? Exatamente. Explica para o pessoal o que é o MIT, para quem não conhece, e o que foi esse prêmio. Tá, beleza. Acho que, resumindo, assim, o MIT é a escola americana, a faculdade americana que inspirou o ITA. Uma das melhores do mundo, se não for a melhor do mundo, né? Exatamente. E aí, anualmente, eles fazem a seleção de alguns jovens para receber o prêmio do MIT Under 35. Então, eles identificam ali jovens promessas que têm projetos de impacto e que possivelmente no futuro vão explodir. Eles falam que são pessoas que estão voando abaixo do radar agora. E aí eu achei até legal porque, assim, no nosso caso, estamos realmente abaixo do radar ali, fazendo voo em efeito solo. E muito legal, né, receber um prêmio do MIT, pelo reconhecimento internacional que existe, tudo isso. Isso. Mas mais do que isso, né, talvez isso sirva como motivação, como algo que leve vocês a buscar mais ainda. Agora, a estrutura hoje para a fabricação disso, vocês estão tendo esses financiamentos de apoio, têm conseguido apoio de verbas incentivadas, tudo isso? Sim, nós temos conseguido. Por exemplo, o FINEP, já conseguimos aprovar 2 projetos na FINEP, ambos com o que é chamado de fundo perdido, né? A FINEP coloca ali o dinheiro para execução do projeto e você não precisa retornar esse dinheiro para a FINEP, não é um empréstimo. E também não há uma troca de equities. Perfeito. Então, a gente tem que fazer a execução do projeto. Obviamente que tem as dificuldades burocráticas, você tem que prever com o que você vai gastar, mas tem sido o grande impulsionador do nosso projeto. Muito bom, importante que a FINEP continue assim, porque seria demais também você emprestar dinheiro para alguém pesquisar e se não der certo a pessoa tem que devolver, né? Aí não é incentivar, é colocar a pessoa num risco. Então, nesse ponto, a gente aqui fica feliz de saber que você está tendo um apoio incentivado, de fato. E quantos funcionários você já tem lá hoje? Hoje nós já somos 28 pessoas. 28 pessoas? 28 pessoas. Engenheiros e tudo mais? Engenheiros, pessoal da manufatura, e aí divididos, né, entre São José dos Campos e Manaus. A gente aprovou um outro projeto também pelas leis de incentivo lá da Zona Franca de Manaus. Recebemos também recursos, totalizando, né, somando todos os projetos que nós já fomos aprovados,
o recurso recebido até agora é de 16 milhões. Bastante, hein? Parabéns. E esse recurso está sendo usado para a construção do veículo. E também na nossa região, em Taubaté, a IVE, que é uma subsidiária ali, uma empresa ligada à Embraer, também está produzindo o eVTOL, que é o carro voador. Então, é o seguinte, nós estamos realmente na cidade de voar, né? Carro, avião, barco, isso está sendo cada vez mais forte o DNA de São José, do Vale do Paraíba, porque a gente não pode esquecer todo esse cluster aeronáutico que existe, das instituições de ensino que estão aqui para dar suporte para tudo isso. Lucas, quero te cumprimentar, desejar sucesso. Tenho vontade de andar num carro voador. Se um dia tiver um teste aí, você convida a gente, viu? Mas depois que tiver homologado pela Marinha, hein? Com certeza, vai ser bem seguro, pode ficar tranquilo, faço o convite sim. Mara, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Não, eu que agradeço o convite de estar falando um pouquinho aqui para o Vale, o que é a AeroRiver, a nossa missão lá na Amazônia, mas também agradecer por todas as oportunidades que São José dos Campos tem dado à AeroRiver. Parabéns. Realmente um grande orgulho para todos nós cidadãos que queremos ver as coisas acontecerem. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil. Até o próximo sábado. Espero vocês.